A sexta-feira passou com toda a sua cruz, com toda a sua dor. O sábado passou com todo o seu medo. E chegamos ao domingo. E o domingo, gente, é o domingo de ressurreição. Eu não quero aqui apresentar nenhum tipo de suspense nisso, porque afinal de contas, nós conhecemos a história. E essa é a base da fé cristã. Afinal de contas, Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas, diz ele, Cristo de fato ressuscitou. Então, a nossa fé tem essa garantia da ressurreição de Jesus. Mas, o que essa ressurreição garante a nós? E quais são as implicações que ela também traz para nós? Eu queria falar da ressurreição de Jesus a partir do exemplo de uma pessoa. Eu acho que ajuda a gente a pensar sobre essa lógica da ressurreição. E essa pessoa é Maria. Maria Magdala, a gente costuma chamar de Maria Madalena, mas correta é Maria Magdala. Magdala é uma região muito pobre no Império Romano, na Palestina, onde a vida era difícil, e Maria vem de lá. Maria se encontrou com Jesus e, segundo o relato bíblico, ela foi liberta por Jesus. E ela encontrou em Jesus algo novo, uma nova força para viver, uma nova razão para existir. E ela começa a acompanhar Jesus porque percebe que as palavras de Jesus não são palavras meramente religiosas, mas são palavras de vida, palavras que mudam a coisa, mudam o cenário. Pela primeira vez, Maria se sente não um objeto a ser usado pelos homens, mas alguém, uma mulher que é valorizada, que é pensada como gente. É o que Jesus faz, aliás. Ele tem essa capacidade de nos enxergar como pessoas. É assim que ele faz com Maria. E ela começa a segui-lo. E aí os anos vão se acumulando nesse seguimento de Jesus, até que chegamos numa sexta-feira, que já falamos aqui no canal nessa última sexta, na qual o clima é muito diferenciado. Jesus está servindo a ceia com seus discípulos, mas é uma ceia que transparece uma certa ansiedade, uma certa dor que é visualizada no horizonte. Estamos falando aqui do momento anterior à prisão de Jesus e à sua condenação à crucificação. Jesus, então, é preso, é julgado, é condenado muito rapidamente, e Maria só observa. O que ela pode fazer? Nada além de observar. E ela vê o Jesus sendo açoitado, sofrendo o que os relatos bíblicos apresentam, sendo crucificado e morrendo e sendo sepultado. No domingo de manhã, diz lá o relato do Evangelho de João, no capítulo 20, Maria de Magdala foi até o túmulo. Ela queria estar próximo do seu mestre mais uma vez, mesmo ciente que ele estava sepultado. Mas quando chega lá, encontra a pedra que cobriu o túmulo removida. E então ela volta para avisar a Pedro, e também ao discípulo que Jesus amava. Eles retornam ao túmulo. Pedro e João veem aquela coisa toda e voltam para casa. Mas diz o relato bíblico que Maria permanece chorando perto do túmulo. Afinal de contas, nem o corpo do seu mestre ela pode agora homenagear, porque roubaram o seu corpo. Então, o que ela pode fazer? Nada. Então ela chora, ela desmorona ali naquele espaço. E a segunda narrativa aparece Jesus, mas ela não reconhece que é Jesus, porque isso também acontece conosco, As lágrimas nos impedem de chegar com clareza. Então, às vezes, Jesus está próximo de nós, mas nós não o identificamos. E aí é o que acontece ali. Maria acha que é o jardineiro, que está cuidando daquele espaço, e ela pergunta, onde colocou o corpo de Jesus? Me diz que eu vou levá-lo daqui. É o que sobrou, todas as suas esperanças, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo agora está resumido a um túmulo e a um corpo. E aí há um momento muito belo no Evangelho, que é um momento que Jesus se revela a Maria. E ele se revela com uma única palavra, o nome de Maria. E aí perceba o seguinte, Maria Magdala, ou Maria Madalena, esse sobrenome ele é pejorativo, porque ele faz lembrança a todo o passado de Maria, a toda aquela região de onde ela vem, a tudo que ela havia feito na vida. Mas quando Jesus a chama aqui, ele esquece o sobrenome, ele chama apenas Maria. Por quê? Porque agora Maria está mais uma vez sendo afirmada como pessoa, uma nova pessoa, como um recomeço, sendo identificada não mais pelo seu apelido pejorativo, mas sim como alguém que é quem é, Maria, com todas as suas qualidades, defeitos, com a sua personalidade, com a sua forma de ser, esta Maria. E Jesus se dirige a ela, Maria. E ela reconhece a Jesus. E aí o chama de mestre. E Jesus pede que ela vá como testemunha da ressurreição. No Evangelho de João, Maria, uma mulher, é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Esses relatos que a gente acabou de mencionar são belíssimos por si só, mas eles nos ajudam também a pensar em algumas implicações da Páscoa para nós. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Pelo menos duas implicações que a Páscoa nos traz. A primeira delas diz respeito a Maria. Porque se a sua Páscoa não devolve dignidade às pessoas que te cercam, então a sua Páscoa é uma farsa. A Páscoa de Jesus
A ressurreição de Jesus devolve a Maria uma dignidade com a qual ela jamais sonharia em ter, mas que lhe é inerente, porque ela é uma mulher, ela não é uma coisa, não é um objeto. Se a nossa Páscoa não faz a mesma coisa com aqueles que nos cercam, homens, mulheres, crianças, idosos, enfim, se a nossa Páscoa não dá dignidade a essas pessoas, a nossa Páscoa é uma mentira, porque ela não está baseada em Jesus. A Páscoa é a afirmação da ressurreição de Jesus que garante a dignidade humana, que garante que as pessoas serão chamadas pelos seus nomes e não mais por apelidos pejorativos. Eu espero que você entenda o simbolismo de tudo isso. Em segundo lugar, e é óbvio que esse relato aqui fala sobre isso, a Páscoa fala da esperança. Em resumo, a Páscoa nos implica em ver Deus como Ele mesmo se revela a nós. Deus Emanuel, Deus conosco, presente em todos os momentos da nossa vida. Implica dizer que Deus está presente nas nossas sextas-feiras de cruz, de dor, de derrota, de desânimo. Está presente mesmo quando gritamos, Deus meu, por que me abandonaste? Como fez seu filho na agonia da cruz. Está presente mesmo quando exclamamos, até quando gritarei violência e tu não me escutarás? Como fez o profeta Abacuque. Deus está presente mesmo quando cansados, perdemos o ânimo para viver, temos sede e não nos sentimos saciados, sofremos zombaria e perseguição, e nos perguntamos se vale a pena continuar na caminhada. Em resumo, gente, na sexta-feira da cruz, no sábado do temor e também no domingo da ressurreição, Deus se revela presente. Deus se revela Emanuel, Deus conosco. Deus se faz presente na jornada, na caminhada, mas não se faz presente como um Deus ex machina, como um Deus que parece mais Zeus da mitologia grega, agindo de fora para dentro do mundo. Pelo contrário, Deus participa conosco da história. É por isso que Deus é poderosamente discreto. Ou, como disse Robaldo Tatarana, personagem de Grande Sertão Veredas, Deus é traiçoeiro. Há uma beleza de traiçoeiro, dá gosto. A força dele, quando quer, moço, me dá o medo, pavor. Deus vem vindo, ninguém não vê. Ele faz cenário mansinho. Assim é o milagre. Páscoa é isto. Páscoa é a afirmação da certeza de que Deus permanece conosco em todos os momentos. Portanto, uma feliz Páscoa. Feliz ressurreição de Jesus na sua vida, na sua família, em todo o seu ser. Abraços e até.